Então, quando a gente fala sobre esse processo de higienização, né, a gente tem que pensar que esse processo de expulsão, ele não ocorre só aqui em Desterro. Falo de Desterro porque foi antes do processo, né, de virar Florianópolis. E essas pessoas, as pessoas negras, as pessoas pobres, elas foram expulsas do centro da cidade para esses morros que estão ali ao redor, né? Todo o maciço do Morro da Cruz. Então não é de hoje, né, que o poder público ele tenta limitar esse acesso das pessoas negras, seja das formas mais sutis até as políticas mais escancaradas, né, e racistas de expulsão desse povo do centro da cidade, né. Olá, está começando mais um 30 Minutos de História Floripa Invertida, um programa de entrevistas desenvolvido pelos estudantes do PET História UFSC. Eu sou Gustavo, um homem branco, de cabelos curtos e castanhos, uso óculos com a lente em formato arredondado e visto a blusa do PET História, uma blusa preta. Estou aqui numa sala com paredes brancas, atrás de mim há uma estante com fitas VHS e uma planta de decoração. E para dar continuidade à nossa conversa sobre sujeitos e espaços invisibilizados pelo crescimento urbano de Florianópolis, temática da nossa quarta temporada, eu estou aqui hoje com a Evelyn, que vai nos conceder uma entrevista sobre os movimentos artísticos e a cultura negra da cidade. Para quem não sabe, a Evelyn já integrou o PET História UFSC. Ela já esteve aqui desse lado também como entrevistadora em uma das temporadas. Então o episódio de hoje tem um pouquinho de nostalgia. Assim, Evelyn, você poderia fazer uma apresentação para quem ainda não a conhece? Claro. Meu nome é Evelyn Carvalho, eu sou estudante da pós-graduação de História aqui da UFSC. Eu pesquiso o movimento de mulheres negras aqui em Florianópolis a partir da Batalha Cria. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelo crespo na altura dos ombros, estou com uma blusa verde escuro e uma jaqueta jeans. Bom, é isso. Então, como primeira pergunta, Evelyn, Florianópolis, assim como grande parte de Santa Catarina, é atravessada por um grande cruzamento de culturas. E muito se fala da cultura açoriana aqui em Floripa, preservada em bairros como Ribeirão da Ilha, Santo Antônio de Lisboa, perpassando ali desde a arquitetura, a culinária e mesmo festividades que comemoram a colonização açoriana. E pensando agora um pouco no nosso contexto contemporâneo, considerando também a ampla variedade de formações que contemplam a cultura negra, quais movimentos você tem conhecimento que buscam espaço e pertencimento em Florianópolis? Como que eles estão aí se organizando e funcionando na cidade? Então, se fosse para nomear, né, todos os movimentos que são ocupados por pessoas negras aqui na cidade, a gente teria que fazer um episódio de muitas horas, assim. Mas eu vou comentar sobre alguns e focar nas iniciativas que ocupam o centro da cidade, né, para entender que o centro é esse lugar de muitos encontros e que concentra tanto a população da ilha quanto da região metropolitana, então é um espaço bastante interessante se for pensar também na questão de ocupação, né, do centro da cidade. Então eu vou focar em 3 movimentos que são o Fluxo do Madalena, a Batalha das Minas e o Samba Antonieta, que eles fizeram parte da minha pesquisa do TCC, que é Trajetórias em Disputa, Ocupação e Resistência da Juventude Negra no Centro-Leste de Florianópolis, de 2016 a 2022, que teve como objetivo justamente analisar a ocupação da juventude negra no centro-leste de Florianópolis. Então, pensar, né, essas iniciativas culturais. E aí eu quero enfatizar que muito do que é minha contribuição hoje faz parte das entrevistas que eu realizei para o meu TCC. Então, vai meu agradecimento para a Mana Moa, para o Vanir Roma, para a Luísa Góes e para a Luísa Fonseca, porque sem eles não seria possível realizar o trabalho, também não seria possível falar com vocês sobre isso. Então, eu vou focar nos movimentos culturais e em como o povo negro na cidade de Florianópolis tem dificuldade ao acesso ao lazer. Primeiramente, vou falar sobre o Fluxo do Madalena, né? Ele é um baile funk independente que acontece na rua Vitor Meireles, ali no centro, em frente ao Madalena Bar. Recentemente o Madalena fechou, aí eu não sei bem os motivos, mas enfim, a gente vai conversar sobre esses rolês que acontecem ali, né, nas quintas e domingos. Esse rolê, ele agrega centenas de pessoas ao som de funk
e ele é um fluxo de rua, né? Então não é um movimento organizado exatamente para uma pessoa, mas ele acontece porque as pessoas se reúnem ali, se sentem confortáveis para levar suas caixas de som, enfim, suas coisas. E ele congrega um público bastante heterogêneo, mas predominantemente negro. Então, uma das coisas, né, que na entrevista com os gêmeos eles falaram é que o fluxo, justamente, você não precisa pagar a entrada. Então, é um rolê que você sai de casa e pode, tipo, levar suas coisas, você consegue estar participando ali, né? Você pode colocar a tua música e é livre, diferente dos outros tipos de rolê que acontecem ali naquela região, que geralmente são pagos. Então, o tipo de música que você consegue ouvir ali é diferente do tipo de música que você conseguiria ouvir na beira-mar, por exemplo. E uma das coisas, né, que a gente pode pensar é em como a falta de liberdade para ouvir determinados tipos de música aqui na cidade. Então, assim, músicas como o funk, o rap, nesses espaços públicos, se relaciona diretamente com esse processo de marginalização dessas pessoas negras. Então, quais músicas elas podem ser ouvidas livremente, né? Onde? Porque o funk e o rap incomodam por estar naquele espaço, porque existem muitas reclamações do lixo que fica ali, do cheiro que fica ali, e assim, porque essas pessoas elas não conseguem estar em outros ambientes. Uma coisa que é importante falar é como o fluxo começa, né? O fluxo começa porque estava existindo muita violência policial ali no baile do Moca, que fica no Mocotó. Então essas pessoas começaram a descer do morro e ocupar o centro de Floripa de novo, né? Algo que já acontecia antes. Então essas pessoas elas começam a sofrer violência policial também no centro. E aí, sobre essa perseguição, né, sobre essa violência policial que acontece no centro da cidade, está totalmente ligada com o racismo, né, e com a tentativa de higienização do centro. Aí a gente também vai falar sobre a Batalha das Minas, que surgiu em 2016, a partir de um grupo de mulheres que frequentava a Batalha da Alfândega, mas que estava encontrando dificuldade em rimar devido a situações de machismo e tudo mais. Então, a batalha, ela iniciou no Terminal Velho e depois ela foi para Hercílio Luz, que era, enfim, o lugar que estava tendo mais fluxo de pessoas, né? Então, a predominância do público da batalha era de mulheres negras, mães e pessoas LGBTs. E aí eu também enfatizo, né, que a perspectiva de construção do ambiente da Batalha das Minas era um espaço de lazer, compartilhamento de vivências e resistência que essas mulheres elas se encontravam. Além disso, além dos espaços de batalha de sangue, batalha de conhecimento, também tinham rodas de conversa sobre assuntos relacionados a gênero, saúde, vivências, e também tinham pocket shows. E além disso, né, surgiram outros coletivos dentro da Batalha das Minas, como a Dissemina Produções e a Trama Feminina, que são movimentos para a organização, né, da batalha ali dentro do movimento hip hop. E algo importante em relação à Batalha das Minas é a questão do crescimento das mulheres, né, dentro da cena local de Florianópolis. Então, a Batalha das Minas hoje não existe mais, mas foi um movimento muito importante para que essas mulheres elas conseguissem se adentrar à cena do hip hop aqui em Florianópolis, né? E também na mudança das perspectivas através dessas rodas de conversa, de várias outras coisas. Nas outras batalhas da cidade também foi importante porque essas pessoas já não estavam mais achando legal fazer uma rima falando mal de mulher, ou então uma rima racista. Então, assim, a Batalha das Minas também vem como esse momento de conscientização para as outras batalhas, né? E de elevação de consciência mesmo. Em 2019, a Batalha das Minas ela também começa a sofrer violência policial, que foi quando ela saiu do Terminal Velho e foi para Hercílio Luz. Então, um lugar mais movimentado, que dava mais evidência, enquanto no Terminal Velho é um lugar totalmente afastado ali, né? Então, enquanto elas estavam nesse lugar afastado, tudo bem, mas quando elas foram
pro centro ali da Hercílio Luz, que era onde a vida noturna ali acontecia, elas começaram a sofrer violência policial, importunação. Então, tipo, acho que foi em dezembro de 2019 que aconteceu um momento que jogaram gás, jogaram spray de pimenta, eles quebraram a caixa de som. Então foram várias coisas que foram atrapalhando mesmo que isso acontecesse, né? Que a Batalha das Minas acontecesse e ocupasse aquele espaço. E aí a batalha para em 2019, foi perdendo força ali, também teve a pandemia, mas eu acredito que essa questão da violência policial também é algo que influencia, né? E aí um outro movimento também que é bastante importante é o Samba da Antonieta, que ele acontece no Bugio, que é um bar ali do centro. Ele acontece todos os sábados, das 13 às 19h30, e não é uma iniciativa uma iniciativa de pessoas negras, mas é protagonizado por pessoas negras, assim. Então acaba também, mesmo sendo um ambiente diferente, ocupando um espaço bastante importante, que é na frente da Escola Antonieta de Barros. A importância, né, desse espaço do Samba Antonieta também como espaço de lazer e de junção de pessoas negras, né? Porque uma coisa que é importante no Samba da Antonieta é justamente esse resgate da história de Florianópolis, da história do samba, sambas clássicos, né, que denunciam o racismo e tudo mais. Então acaba sendo um movimento importante ali. Então, o Samba da Antonieta, ele nasceu, né, via edital público, então também não é uma certeza que ele vai continuar, né, por muito tempo, porque o dinheiro, o financiamento, né, dessa iniciativa depende de edital da prefeitura. Para além desses movimentos, também é importante mencionar os movimentos sociais que trabalham em garantia dos direitos do povo negro. Nós tivemos aí nos últimos anos a Frejuna, que é a Frente da Juventude Negra Anticapitalista, que atuou em diversos movimentos nos atos em defesa do nosso povo, organizou as marchas da consciência negra aí nos últimos anos, organizou o Agita Negritude, sempre pensando na articulação também com o lazer, né, e como isso falta para o povo negro. Temos muitos outros movimentos que são importantes, como o Coletivo Nega, que é um grupo de arte composto principalmente por mulheres negras, o Cia Nosso Olhar, que também que é um coletivo independente de arte negra, e eles sempre fazem peças ali no centro também, e a maior parte delas é de graça. As batalhas de rap, que eu falei da Batalha das Minas, mas existem várias outras batalhas de rap, como a Batalha Cria, que é ali na Costeira, que é uma batalha organizada por mulheres, agora tá parada, mas foi bastante importante também, que são formas, né, de resistência da juventude negra e também momento de mostrar que o povo negro ele tem se organizado. Recentemente também tive a oportunidade de fazer uma pesquisa a nível nacional aqui em Florianópolis pela iniciativa PIPA, em parceria com o Mercado Livre, e eu tive a oportunidade de conhecer diversas organizações que são lideradas por mulheres negras, como o Instituto Reverbera, que fica ali no centro. Eles têm diversas atividades, como dança para as crianças, reforço escolar, enfim, várias coisas que às vezes a gente não fica sabendo. A Associação de Mulheres do Monte Cristo, que também é uma associação que está lá olhando porque às vezes o poder público, né, não olha. Então, são importantes iniciativas que não dá para nomear em poucos minutos, sabe? Muito bom então, Evelyn. Trouxe bastante elementos que o que eu vou trazer como segunda pergunta acabasse respondendo um pouco. Mas pensando ali na questão de movimento de periferia, como tu falasse, né, os bailes que desceram para o centro, pensando nesses movimentos comentados, como ocorre então a integração da periferia em pontos historicamente higienizados de Florianópolis? Então, quando a gente fala sobre esse processo de higienização, né, a gente tem que pensar que esse processo de expulsão, ele não ocorre só aqui em Desterro. Falo de Desterro porque foi antes do processo, né, de virar Florianópolis. E essas pessoas, as pessoas negras, as pessoas pobres, elas foram expulsas do centro da cidade
para esses morros que estão ali ao redor, né? Todo o maciço do Morro da Cruz. Então não é de hoje, né, que o poder público ele tenta limitar esse acesso das pessoas negras, seja das formas mais sutis até as políticas mais escancaradas, né, e racistas de expulsão desse povo do centro da cidade, né. Nesse processo de higienização, de gentrificação, né, que é essas transformações que eles fazem no centro da cidade, que parecem inovadoras, mas na realidade mostram cada vez mais esse caráter higienista, desde, sei lá, a reforma do Largo da Alfândega, que eles tiram todos os bancos que geralmente as pessoas sentavam, né, porque essas pessoas não podem sentar nesses espaços, enquanto em frente ao Beira-Mar Shopping tem até, tipo, uma cadeirinha pra você deitar ali, assim. Então, tipo, essa diferença, né, nas regiões, em como esses lugares que são ocupados principalmente por pessoas negras, eles são afetados de diversas formas. Então, pensando lá no século XIX, a Glaucia Costa, ela escreve a dissertação dela de mestrado sobre a vida noturna aqui em Florianópolis. E aí é muito interessante pensar em como o poder público ele já limitava o acesso de pessoas negras a ter lazer nessa época, sabe? Então tinham leis municipais de proibição que proibiam os sambas, as festas, as distrações noturnas, porque enfim, eles diziam que ia importunar e tudo mais. E aí também passa por um processo de mudança, que é a mudança das tabernas, que é tipo baras, não seria bem bar, mas armazém, assim, para os cafés que estão ali no centro. Então, quem são as pessoas que conseguiam ir nos cafés, assim, como tem uma mudança de perfil nesse momento. E aí, quando a gente pensa, né, nesse movimento, a gente vê que acontece algo parecido com o fluxo, porque o rolê ele desce do morro, porque lá estava tendo violência policial, e porque também as pessoas têm o direito, né, de estarem naquele espaço e de ocuparem o centro da cidade. E aí a polícia começa a expulsar de novo essas pessoas. Muitas das pessoas que moram hoje nesses morros ao redor, as suas famílias estavam no centro da cidade antes, assim, e foram expulsas. A gente tem todo o processo das lavadeiras ali no Rio da Bulha, que passa na Hercílio Luz. Então é todo um processo muito longo de apagamento e de expulsão dessas pessoas do centro da cidade. Bom, o que trouxeste até agora, né, Evelyn, deixa bastante evidente como memória e território são conceitos em disputa. E no caso de Florianópolis, perpassando por essas interações e todo o contexto urbano, qual o significado e a importância de movimentos que se estabelecem no centro, né? O que eles têm a dizer sobre e para a cidade? Então, algo que é importante pensar, assim, é que quando a gente fala no centro da cidade, ele não é algo homogêneo, né? A gente tem as diversas regiões ali, as suas particularidades. Então, eu tô o tempo todo ali falando do centro-leste, e eu acho importante também delimitar isso, assim. O centro-leste é a parte a leste da Praça 15, até o Terminal Velho, até a Mauro Ramos. Eu acho que esse território, ele é importante e tem uma presença muito grande, né, dessas pessoas negras fazendo suas manifestações culturais, ocupando de diversas formas. Então, sobre esses movimentos que compõem, né, o centro-leste de Florianópolis, sobre a Batalha das Minas, sobre o fluxo do Madá, o samba da Antonieta, eles são movimentos que são importantes para essa manutenção da história do povo negro em Florianópolis, tanto através do samba, do carnaval, que também é um movimento importantíssimo aqui na cidade, de manutenção da cultura do povo negro. O fluxo do Madalena é muito importante, porque essas pessoas não têm acesso ao lazer, assim. Então, ter um espaço amplo de que você pode, né, expressar sua arte, ouvir sua música, tá ali de boa, é muito importante, porque em outras regiões da ilha, não necessariamente a gente consegue fazer isso, né? E é muito complicado quando existe um espaço
que é protagonizado por pessoas negras e que você não se sente confortável em estar nesse lugar, assim, porque eu, quando vou pro centro-leste, eu tenho medo, tipo, da polícia, porque a gente sabe que 10, 11 horas, no máximo até meia-noite, eles vão cercando tudo ali, varrendo todo mundo, porque, enfim. E aí eu falei sobre essa questão do carnaval, né? E uma das questões que aconteceram foi que em 2021 a gente não teve carnaval e as escolas de samba tiveram uma dificuldade muito grande em conseguir alvará para a liberação dos ensaios e para a liberação que acontecesse realmente os desfiles. Os desfiles não aconteceram e aí eu trago um questionamento, assim, que foi... O carnaval foi cancelado. No Centro-Leste, às 8 da noite, a polícia fechou o centro, retirou as cadeiras, não tinha mais ninguém na rua. Só que em Jurerê estava tendo show, no norte da ilha, em vários lugares, na Lagoa da Conceição. Então, de quem foi podado o carnaval, sabe? Quem não pôde estar na rua. E o carnaval é justamente de pessoas negras, né? Protagonizado por pessoas negras. Então, qual foi o problema? Foi realmente a pandemia? Então, todas essas coisas que a gente tem que ir pensando, assim. E aí, a gente aqui falando sobre carnaval, não poderia deixar de mencionar a importante história que a professora Jerusi Romão, ela vem escrevendo, que ela é uma importante figura do movimento negro aqui em Florianópolis, né? E esteve travando as lutas, construindo as marchas, enfim, dentro do movimento negro. E agora ela tem feito um trabalho muito importante na luta pela preservação da memória da Antonieta de Barros. Inclusive, eu recomendo o livro dela, que é Antonieta de Barros, professora, escritora, jornalista e primeira deputada catarinense negra do Brasil, que aí a gente não está falando sobre movimento, mas a gente está falando de um movimento muito importante de preservação da memória da Antonieta de Barros, né, que foi uma figura bastante importante para o povo negro aqui em Florianópolis. Com isso, vamos nos encaminhar então para o final desse episódio. Agradecemos a Evelyn por aceitar o nosso convite e por nos trazer reflexões tão importantes sobre o espaço de Florianópolis, a cidade e também todas as disputas que se travam a respeito do centro e espaços de sociabilidade e trocas culturais. Agora, fica o espaço então para a Evelyn fazer um comentário final sobre algo que talvez não foi dito ou perguntado e também para se despedir do pessoal. Claro, muito obrigada pela oportunidade. Você falou em disputas, e aí é muito interessante, né? Como o povo negro, como a juventude negra, ela tem disputado o espaço do centro de Florianópolis, né? Porque existem muitas investidas para que essas pessoas não ocupem esse espaço, mas as pessoas têm se organizado através do fluxo, através das batalhas, através do samba da Antonieta, e também todas as lutas, né? Todos os atos, enfim, que passam por aquela região. E eu também acho importante, assim, enfatizar que, como eu já disse, muitos desses problemas estruturais que envolvem esses rolês que acontecem no centro, eles podem ser resolvidos com o auxílio do poder público, né? A gente tem a questão da falta de banheiros que poderiam ser resolvidos, porque eles sabem que acontece todo final de semana ali aquele rolê, sabe? Então, essa falta também quer dizer alguma coisa. Então a gente tem que pensar, né, que todas essas formas, todos esses problemas, essa perseguição mesmo, de certa forma, a esses espaços que são de lazer do povo negro, né, que a gente sabe que o funk, o hip hop, ele sofre essa perseguição, e não é de hoje, não acontece só aqui em Floripa, tá enraizado, né, em toda a questão do racismo que envolve, né, a música do povo negro. Então, a gente tem que pensar que ocupar aquele espaço também é uma forma de ir contra esse cerceamento do povo negro. Então, pensando da batalha ao fluxo samba, né, aprendemos que trata muito mais do que ocupar. Então, só o fato de vocês produzirem também um episódio que fala sobre isso também é importante para trazer outros olhares para essa região, para essas pessoas. Então, muito obrigada mesmo por ter proporcionado, por ter pensado essa temporada com essa temática, que eu acho que é muito importante para atingir também, né? Porque às vezes o que é feito por pessoas negras fica muito na oralidade. Então, trazer
aqui também é oralidade, mas de outras formas e que atinge outras pessoas, né? Eu acho que é isso. E esse foi o Floripa Invertida Cultura Negra, nosso terceiro episódio da quarta temporada do 30 Minutos de Histórias. E no próximo episódio, a nossa temática abordada vai ser sobre a higienização da cidade. Um episódio que se relaciona muito com esse também. E a entrevistada vai ser a pesquisadora Azânia Nogueira. Se você ainda não conferiu os outros episódios, eles estão disponíveis em todas as redes sociais do PET, no Instagram, no YouTube e também no nosso site. Aproveite para curtir, comentar e compartilhar nosso projeto com amigos e familiares. E também seguir para ficar por dentro de todas as outras novidades. Agradeço novamente a participação da Evelyn nessa discussão importante. E também a toda a equipe técnica por trás das câmeras. E com isso, ficamos por aqui. Até a próxima!